Uma das maiores dúvidas de muitos fotógrafos é como fazer boas fotografias de shows e espetáculos, né? Naturalmente, já que realmente é muito difícil ser inovador nesse tipo de fotografia. Não é como um ensaio normal, né, onde você pode direcionar o seu modelo, procurar melhorias, né, melhores cenários, procurar melhores locações, né? E se tudo ficar ruim, você pode ir lá e fazer tudo de novo, né? Dependendo do caso, você pode ir lá e repetir o ensaio. E também não é como a fotografia de rua, né? Uma especialidade que eu tenho, né? Eu gosto de fotografar rua. Não é como fotografar rua, porque apesar da fotografia de rua ser espontânea, né? Assim como a fotografia de espetáculos, o fotógrafo tem a liberdade para escolher os locais, para escolher a composição, para escolher a luz e outros aspectos, né? Há uma certa liberdade que não acontece na fotografia de espetáculos, né? Na fotografia de rua, se, por exemplo, eu não gostei de determinada foto, eu posso ir fazer uma outra foto, né? Eu não preciso ficar preso ao meu objeto, né? A rua é o meu objeto. Já o espetáculo não, né? O espetáculo, na maioria das vezes, acontece uma vez só, né? Um determinado espetáculo acontece uma vez só, e você não tem domínio algum sobre o que está acontecendo no palco, né? Você não pode controlar, por exemplo, a luz, né? Ou seja, de um modo geral, não dá para utilizar uma iluminação forçada, não dá para utilizar flash, não dá para utilizar LED, né? E principalmente se for um palco grande, né? O flash não vai fazer diferença nenhuma. Por mais que você tente jogar um flash lá, se for um palco grande ou você estiver muito distante, o flash não vai fazer diferença nenhuma, né? E também você não pode controlar o que está acontecendo, né? Os músicos, por exemplo, né? No caso de um espetáculo, né? De um show, por exemplo, né? Você não pode ir lá e controlar a pose dos músicos, né? Você não pode controlar a expressão dos músicos, né? Você também não pode controlar os atores, né? Caso você esteja fotografando um teatro, não dá para controlar os dançarinos, caso você esteja fotografando um espetáculo de dança, né? Enfim, praticamente zero controle sobre o seu objeto, né? E no caso do teatro é ainda um pouco mais crítico, porque dependendo da peça, né, o excesso de flash, se for possível utilizar flash, o excesso de flash pode atrapalhar um pouco a atuação e deixar a peça um pouco artificial, né, o que não é interessante. E por isso, muitas vezes, em muitas peças, eles proíbem fotografias com flash, né, eles proíbem o fotógrafo de utilizar flash. Então, só lhe resta se preocupar com as ferramentas que você tem, que é o seu olhar fotográfico e a sua técnica. Com relação aos equipamentos, você não precisa de muita coisa, né? Basicamente você precisa de lentes claras, né? Lentes com aberturas, por exemplo, f2.8 ou superiores, f1.8, f1.4, né? E dependendo do tipo de palco, né, do palco que você estiver fotografando, você pode precisar de lentes teleobjetivas, né? Lentes como, por exemplo, 200mm, 300mm, 400mm, para poder aproximar o seu motivo fotográfico, né? E até fazer closes do seu motivo fotográfico. É importante salientar também que você não precisa se preocupar muito com ISO alto, né? Muitos fotógrafos têm essa preocupação com ISO alto. Minha foto vai ficar com ruído, vai ficar granulada, né? Mas você não precisa se preocupar tanto com isso, principalmente se a sua câmera foi fabricada de 2013, aproximadamente 2013 para cá, né? As câmeras mais modernas, né, a PSC ou Full Frame, elas aguentam fazer ISO 1600, ISO 3200 e até mesmo ISO 6400 com pouca granulação, né, permitindo assim fotografias excelentes de espetáculos mesmo com bastante movimento, né? Você pode aumentar o ISO, aumentar a velocidade e a sua foto não vai ficar ruim, vai ficar interessante. Então o que você tem que fazer é inovar, né? Você tem que inovar na sua técnica, no seu olhar, buscar capturar os instantes verdadeiramente diferenciados, né? Verdadeiramente diferentes, né? E, enfim, você tem que inovar na sua forma de fazer o trabalho de fotografia de espetáculos. Eu vou lhe dar agora algumas dicas de coisas interessantes que você pode fazer na hora que você estiver cobrindo o espetáculo. Vamos lá. Número 1. Seja ousado na técnica. Ou seja, use e abuse das ferramentas que você tem. Não se prenda apenas no fotometrar para zerar o marcador e congelar o movimento.
Tem várias coisas legais que dá para se fazer utilizando os recursos óticos do seu equipamento fotográfico. Né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, muito mesmo, né? Um tipo de técnica que eu utilizo bastante quando eu fotografo os meus shows, é uma técnica que eu criei e eu dei o nome para ela de sliding. Né? Eu digo que eu criei porque eu nunca vi ninguém fazendo isso e também eu nunca vi ninguém documentar esse tipo de técnica. Né? Muito provavelmente vários fotógrafos já fizeram, não é uma técnica inovadora, né? Mas eu nunca vi nada documentado sobre isso, então eu dei o nome de sliding. O sliding consiste em passar a sensação de movimento com baixa velocidade de obturação, como nessa fotografia. Tá vendo? Eu utilizei uma velocidade baixa do obturador, né, 1 por 10 segundos, para conseguir essa sensação de movimento. O rastro das linhas dá essa sensação de movimento, o que é bastante interessante. E como eu faço isso? É muito simples. Eu coloco uma velocidade baixa de obturação, normalmente entre 1 por 2, né, meio segundo, ou 1 por 10 segundos, né, dependendo do quão movimentado estão as pessoas no palco, né, do tão agitado que está o palco. E nesse meio tempo eu divido a exposição em duas etapas, parado e em movimento. É um clique só, mas com duas fases, ou seja, se o disparo é 1 por 10 segundos, por exemplo, eu uso metade desse tempo para congelar o movimento e a outra metade para borrar o movimento. Né? Nesse 1 por 10 segundos, eu faço o clique, fico alguns milésimos de segundo parado e depois eu arrasto a câmera, né, para gerar essa sensação de movimento borrado. Entendeu? Então, no mesmo clique, eu congelo e movimento. Né? Eu separo a exposição em duas etapas. A primeira etapa é o congelar e a segunda etapa é o borrar. Mas veja bem, se eu fizesse o movimento da câmera durante toda a exposição, a foto ficaria 100% borrada. Né? Por exemplo, eu faço o clique 1 por 10 segundos e durante os 1 por 10 segundos a câmera está em movimento. A foto ficaria 100% borrada. Né? E se eu ficasse o disparo inteiro parado, né, a foto ficaria congelada. Né? A foto poderia ficar congelada. Então é o melhor dos dois mundos. Né? A ideia aqui é conseguir o melhor dos dois mundos, tanto da foto congelada quanto da foto borrada. Mas olha só, não confunda essa técnica com o penning, né? Muita gente deve estar pensando aí, mas isso parece com o penning. Não, o penning consiste em fotografar coisas em movimento, né? Especialmente veículos, onde você acompanha o objeto com a câmera usando baixa velocidade de obturação, né? E assim conseguir esse resultado. Olha só, na foto o fundo está borrado e o objeto está congelado. Isso é o penning, né? Você acompanha o motivo em movimento e faz o disparo utilizando uma velocidade baixa. Já no slide, o seu motivo está parado, né? Então você não vai acompanhar ninguém em movimento, né? O seu motivo ele está parado ou está fazendo algum movimento lento, né? Um movimento, por exemplo, tocando um instrumento, fazendo uma atuação lenta, né? Ele não está em movimento, ele não está em deslocamento, né? Como é feito no penning, né? É diferente. Você vai ficar parado durante um tempo, né? Durante um tempo do clique e em movimento durante o mesmo clique. Né? Você vai fazer isso tudo em milésimos de segundo. Então a probabilidade de você errar de primeira, né, quando você estiver fazendo os primeiros testes, é muito grande, né? Principalmente nas primeiras vezes. Né? Então não fique triste se você não conseguir os resultados legais já nas primeiras vezes. Né? Para eu conseguir fazer, por exemplo, 5 fotos boas utilizando a técnica do slide, eu preciso fazer uns 30 testes, né? É tentativa e erro mesmo, né? Não dá para acertar de primeira, porque muita coisa pode acontecer, o seu motivo pode se mexer do nada, né? E aliás, isso é muito importante, o seu motivo ele precisa estar parado ou fazendo movimentos lentos. Se ele estiver pulando no palco, né, gritando, sei lá, enfim, se ele estiver fazendo movimentos muito exagerados, esqueça, sua foto vai borrar, mesmo se você estiver utilizando um tripé. Né? O seu motivo ele precisa estar parado, né, ou num movimento lento, né, sem agitação, né, sem estar pulando, sem estar fazendo movimentos rápidos demais, porque senão o efeito não vai funcionar. Então, relembrando, basicamente, né, são duas etapas. É um disparo só, você vai fazer um clique com baixa velocidade de obturação e naquele meio do clique você vai mudar a sua posição de parado para em movimento. Né?
Então se o clique tem 1 por 10 segundos, você vai fazer o clique, esperar um pouquinho, milésimos de segundo e depois fazer o arrasto, né? Fica muito interessante, mas é algo que exige um certo treino, beleza? Veja aí algumas fotografias que eu fiz utilizando a técnica do slide, olha só. Mas olha só, é importante frisar aqui que é possível fazer algo similar utilizando um flash na sapata, né? Uma técnica chamada de Slow Sync Flash. Inclusive, muitos fotógrafos fazem isso ao fotografar boates, por exemplo, né? Pegando, por exemplo, o arrasto das luzes da boate, congelando o motivo principal, né? Então você faz a foto e o flash ele vai congelar o motivo principal e a baixa velocidade de obturação vai fazer tudo ficar borrado. Mas isso, além da foto ficar muitas vezes padronizada demais, né, por conta da luz sem volume do flash na sapata, muitas vezes a luz do flash é insuficiente para iluminar, por exemplo, o palco que você está fotografando, né? Se for um palco muito grande, se os motivos estiverem muito longe, né, os objetos estiverem muito longe, né, não sendo possível, portanto, utilizar o flash para fazer esse tipo de técnica. Então, nesse caso, o sliding, né, a técnica que eu chamo de sliding, ela é a melhor opção nesse caso. 2. Sintonize-se com o espetáculo. A fotografia de espetáculos ela tem que ser visceral, né? Antes de fotografar um espetáculo, você precisa conhecer o artista previamente. No caso de shows musicais, é importante que você tenha alguma sintonia com o que está sendo tocado. Claro que isso nem sempre é possível, né? Mas você pode ter certeza que quanto maior é a sua ligação com aquela música que está sendo tocada, melhor ficará o seu trabalho fotográfico. Aqui em Tóquio eu sou fotógrafo de um grupo de jazz chamado Jazztronic. Eu fotografo os shows deles e também faço trabalhos documentais, além de produzir a capa dos seus discos, e não apenas para o Jazztronic, como também de outros projetos relacionados ao Jazztronic. Eu conheci a música do Jazztronic há uns 11 ou 12 anos atrás, quando ainda morava em Belo Horizonte. E de cara eu me identifiquei com o grupo e comecei a ouvir as músicas e seguir o trabalho deles. E durante muito tempo eu curti as músicas deles e, coincidentemente, assim que eu cheguei em Tóquio, uma grande coincidência aconteceu. O produtor dessa banda disse que o líder do Jazztronic viu meu trabalho em um jornal e gostou muito, e por isso gostaria que eu trabalhasse para eles. Para mim, além de ter sido uma coincidência bastante inusitada, ainda mais lidando com uma cidade com 40 milhões de habitantes, como é o caso de Tóquio, foi também uma enorme alegria poder fotografar uma banda que eu sempre admirei. Enfim, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar justamente nessa questão da relação do fotógrafo com o objeto. Porque veja só, quando eu fotografo um show do Jazztronic, eu não estou apenas fazendo um trabalho pago, um trabalho comissionado, uma simples relação comercial. Eu estou fotografando algo que eu sempre admirei. Isso não vale só para os shows, como também para os trabalhos documentais que eu faço, as capas dos discos que eu fotografo. Eu sempre me empolgo ao fazer trabalhos para eles. Isso é algo que eu sempre estou martelando, que a Lígia está sempre martelando. Nós estamos sempre martelando aqui no Casal da Foto, seja em nossos cursos, seja aqui no canal do YouTube. Ame o que você faz. Quanto mais amor você tem pelo seu objeto, mais intensas e incríveis ficarão as suas fotografias. E como eu disse, obviamente, nem sempre isso é possível, principalmente se você for unicamente um fotógrafo de espetáculos, o que não é meu caso. Mas para quem fotografa só espetáculos, muitas vezes você vai ser convidado para fotografar algo que você não gosta muito, um show que você não gosta muito, uma peça que você não se identifica muito. Mas sempre que possível, se envolva com o que você vai fotografar. Te garanto que você vai conseguir imagens incríveis, imagens com muito mais sentimentos. Veja aí alguns exemplos de trabalhos que eu já fiz para o Jazztronic. Olha só.
3. Congele as melhores expressões. Isso pode parecer um pouco clichê, né? Já que quem fotografa espetáculo está sempre tentando fazer esse tipo de coisa. Mas eu não estou aqui me referindo apenas às expressões faciais em si, mas também expressões que podem representar de fato o sentimento do artista naquele momento. Veja, por exemplo, essa foto. Isso foi um show do Jazztronic que eu estava fotografando em uma prestigiada casa de espetáculos aqui de Tóquio. O cara do piano é o Ryota Nozaki, chefe da banda. Normalmente ele assume uma expressão bastante séria ao tocar em shows, deixando a expressão mais alegre, a expressão de alegria, para outros músicos. Já a cantora à direita da foto se chama Eliana, inclusive ela é filha de um brasileiro com uma japonesa. Ela nasceu aqui no Japão, mas tem sangue brasileiro. O interessante dessa foto é justamente a expressão que o Ryota fez no momento ápice de uma de suas músicas. A Eliana soltou uma voz incrível e bastante forte na finalização de uma música, o que deixou todo mundo extasiado. Os aplausos foram efusivos quando a música acabou. No entanto, o que chamou a atenção nesse clímax musical foi a expressão de alegria do Ryota. Veja, ele sorriu brevemente por conta da expressão vocal da Eliana naquele momento, e eu consegui capturar exatamente esse instante. Posteriormente, o Ryota me disse que nunca, em seus mais de 20 anos de carreira, ouviu uma voz tão poderosa atuar em palco como naquele momento. Viu só? É isso que eu quero dizer com congele as melhores expressões. Ou seja, congele expressões que podem contar uma história, e não apenas a expressão de alegria ou de intensidade, mas expressões que retratam os verdadeiros sentimentos dos artistas que você estiver fotografando. Veja aí outras fotos que eu acho interessante que mostram expressões fortes em palco, olha só. Identifique a melhor luz. Num espetáculo, seja um show musical, um teatro, ou um festival de dança, a luz ela costuma mudar o tempo todo. Ora está mais claro, ora está mais escuro, ora está colorido demais e às vezes está neutro. E muitas vezes, por mais que você tente, a foto não fica bacana de jeito nenhum. E a culpa não é sua, a culpa não é do fotógrafo, a culpa é da luz. Isso acontece por vários motivos. Primeiro porque muitas vezes o profissional que está por trás da iluminação está muito preocupado em gerar certo tipo de impacto, que vai funcionar para o show, mas não funciona muito bem para a fotografia. E muitas vezes esse tipo de coisa acontece porque o iluminador não entende muito do assunto. Não entende muito do assunto e não tem muito conhecimento de cores, por exemplo, de intensidade, não tem muito conhecimento de harmonia e está preocupado só com os efeitos, com os efeitos que ele vai conseguir e a cena não fica tão interessante. Mas tem casos e tem casos. Eu já pude participar de vários tipos de shows, já fotografei vários shows, eu e a Lígia, e existem shows que a iluminação é muito bem pensada e existem shows que a iluminação fica bem a desejar. E nesse caso o fotógrafo pena muito, ele sua muito a camisa para conseguir fazer boas fotos. Mas independente do caso, sempre tem aqueles momentos que a iluminação ficou bacana, de alguma forma ela ficou bacana. E quais são esses instantes? Bom, principalmente quando a luz gera volume ao seu objeto, quando a luz ela vem de trás ou ela vem de lado, gerando assim bastante sensação de volume no seu objeto, gerando assim uma tridimensionalização do seu objeto, das pessoas que você está fotografando. Veja aí alguns exemplos de iluminação em palco que vem de lado, que vem de trás, que vem de cima e que ficou bacana, gerou volume nas pessoas que a gente estava fotografando. Olha só.
faça um pré ou pós-ensaio. Se você já fotografou um espetáculo, você já deve ter percebido que é bastante difícil conseguir as melhores poses e as melhores expressões. As coisas mudam muito rapidamente, as expressões mudam, a luz, né? Muitas vezes é difícil acompanhar tudo o que está acontecendo quando o espetáculo ele é muito intenso. Né? Então, se for possível, solicite ao seu cliente, né, a pessoa que você está fotografando, né, a banda, o grupo de teatro, o grupo de dança, para fazer um ensaio rapidamente antes do show ou depois do show, né, se eles preferirem. Né? Muitas vezes eles podem preferir antes ou podem preferir depois. Porque assim você pode simular umas poses e conseguir uns ângulos que seria impossível de se conseguir durante o espetáculo. Eu recomendo que isso seja feito antes do show, porque depois os artistas já estão cansados, já estão suados, né, e estão querendo só relaxar, né, estão querendo só comemorar. E se for antes do show, não, né? Se for antes do show, eles estão mais comportados, né, não estão suados, não estão cansados, então dá para fazer algumas fotos. Não precisa ser muito tempo não, pode ser coisa ali de 15, 20 minutos, só mesmo para simular umas poses e fazer uns cliques antes do espetáculo. Agora, nem sempre isso é possível, né? Nem sempre eles vão querer, nem sempre o artista vai querer, nem sempre o artista vai ter tempo. Então assim, se for possível, bem, se não for, aí você vai ter que suar a camisa mesmo durante o espetáculo, beleza? Veja aí algumas fotos que eu e a Lígia fizemos em ensaios que foram feitos pouco antes do show, né? 1 hora antes do show, 1 hora e meia antes do show, ensaios que duraram 15 minutos, 20 minutos no máximo, só para conseguir alguns cliques ali, né, antes do espetáculo e assim conseguir uns ângulos interessantes, umas expressões diferentes. Olha só. É isso aí, espero que você tenha gostado, né? Se você tiver alguma dúvida sobre fotografia de espetáculos, seja espetáculo musical, seja um espetáculo de dança, né? Uma apresentação de dança, seja uma peça de teatro interessante, né? Se você tiver alguma dúvida sobre como fotografar, ou então se você já teve essa experiência antes e aconteceu alguma coisa que a gente não citou aqui, algum problema que você teve, né? Enfim, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tipo de foto, deixe o seu comentário embaixo, né? Aqui embaixo do vídeo, para a gente poder comentar, para a gente poder conversar e tirar as suas dúvidas, beleza? E não deixe de dar um like no nosso vídeo se você gostou, né? E não deixa também de compartilhar com seus amigos. Forte abraço do Casal da Foto e até o próximo vídeo.